Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui e uma responsabilidade grande falar depois da doutora Estela, né? Mas vamos lá. Acho que eu vou conseguir transmitir um pouquinho do que ela quis dizer também. E complementando o que ela falou, quando ela disse, os pacientes, a gente manda eles irem na Nutri e eles não vão. Às vezes eles vão, doutora, mas eles não fazem. Então é importante a gente considerar esse trabalho multi, e eu acho que a visão de hoje é muito importante para isso, né? Que o trabalho multi hoje fortalece a trajetória do nosso paciente. Então, quem eu sou? Muitos me veem pelos corredores, os colegas que estão aqui, os doutorandos, enfim, mas de fato eu gosto de trazer uma temática um pouco mais voltada para quem eu me construí trabalhando com a oncologia. Porque se tem uma coisa que a gente aprende com a onco é se desconstruir e se reconstruir. E é um público que merece muito isso de nós. Então, eu sou Gisela Xine Leôncio, sou nutricionista clínica e oncológica. Há 7 anos eu estou cuidando de histórias e jornadas, construindo uma boa relação entre tratamento, comida e qualidade de vida, porque o nosso paciente ele busca sempre, depois do tratamento, qualidade de vida. Sou uma apaixonada pelo cuidado e pelo alimento como instrumento de trabalho. E aí a gente lembra da fala da doutora Estela. A gente vê um mundo de suplementações. A gente vê um mundo de possibilidades. E a gente não vê o alimento no nosso prato. Então, a gente precisa ter essa coordenação como profissional. O que eu vou dar para o meu paciente? Eu vou dar a cápsula ou vou dar o alimento? Que forma que a gente vai trazer isso para o nosso processo de cuidado? Sou formada aqui pela casa, pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em nutrição clínica também. Fiz uma formação específica em câncer de mama que traz um pouco essa integralidade do paciente. E sou especialista em nutrição oncológica, estou indo buscar o certificado mês que vem, então, pela Sociedade Brasileira. E hoje eu quero questionar vocês numa pequena pausa, que é, tua alimentação hoje é problema ou solução? De acordo com cada possibilidade. Paciente preventivo, para quem faz prevenção, paciente em tratamento ou sobrevivente. Tua alimentação está te levando para um festival de música, onde cada um toca uma música e ninguém se entende? Ou para um retiro de yoga que todo mundo está equilibrado, está fazendo o seu processo, todo mundo está respirando na mesma forma, que é o que a doutora Estela falou para nós sobre disbiose e eubiose. Aqui eu trago para vocês esse estudo da doutora Carla Prado. Ela é uma estudante, é uma nutricionista, e é difícil a gente ver hoje nutricionistas com publicações tão importantes e reconhecidas no meio acadêmico, porque normalmente ele é mais um meio cientista, um meio médico. Então, eu fiz questão de trazer ela, porque ela faz todo o trabalho voltado para a sarcopenia e para a fragilidade. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas a gente não acabou de falar de microbiota, qual a relação disso? Se a gente não tem uma microbiota saudável, a gente tem mais efeitos do tratamento e a gente diminui a nossa massa muscular, o que aumenta a nossa chance de ter mais toxicidade. E ela traz a analogia de uma queimada florestal. A gente vai ter um paciente super saudável no dia 1 e ele vai construindo a sua falência muscular pelo tratamento se ele não age e ele não recobre sobre esse cuidado. Então, essa relação que a gente faz da queimada ela é fatal. E se a gente não agir de alguma forma com o exercício físico, como a gente pode ver na figurinha, com alimentação e, quando necessário, suplementação, a gente vai ter muito provavelmente uma falência total dessa nossa floresta. São poucos estudos hoje que a gente tem dentro desse processo. Construir uma nova conduta nutricional é difícil, tá? Não é fácil a gente conseguir validar discursos, enfim, porque tu não pode usar um alimento que vai causar prejuízo num estudo. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de poder contribuir, mas o que a gente tem já em literatura nos traduz que a gente precisa olhar para esse processo de cuidado de uma forma multimodal. A gente tem que olhar para esse paciente como a integralidade que ele tem e de que forma que a gente, profissional, vai poder modular isso com a alimentação. Dito isso, a gente começa a entrar no tema de fato da palestra, que é, consigo modular os sintomas? E aí vocês podem perguntar, tá, mas qual o sintoma, né? De acordo com as nossas publicações, a gente teve um consenso que foi feito em 2021, foi publicado em 2021, mas ele é pesquisado desde 2017. E lá ele fez um compilado de quais os principais sintomas, né, que os pacientes traduziam dentro dos seus tratamentos. O campeão foi náuseas, o segundo anorexia, que anorexia a gente chama, não é o transtorno anoréxico, mas sim a inapetência clínica, e as alterações gastrointestinais. Foram os 3 principais. E se a gente for pensar nesse processo, é justamente onde o alimento passa.
Então, a gente precisa considerar que se esses aqui são os campeões, a modulação que eu tenho que fazer para esse paciente é muito grande. Ainda supracitados foram fraqueza e cansaço, que aí volta para aquela nossa avaliação da atividade física e da massa muscular. Os eventos neutropênicos, que são as baixas de imunidade do tratamento, redução de massa muscular, perda ou ganho de peso excessivo. E aqui é importante a gente considerar que muitas vezes a obesidade ela é fator de risco, né, para essa paciente de mama, e que muitas vezes o peso da balança, o IMC mais alto, não vai nos dizer quanto de massa muscular essa paciente tem. Então, o pré-julgamento do profissional da área que olha para esse IMC 30, 35, 38 é dizer, ah, não, está sobrepeso, mas eu não está obesidade, mas eu não olho para esse processo muscular. Então, esse paciente, quando entra com obesidade, é esse paciente que precisa do acompanhamento nutricional. Porque é justamente no processo de já ter uma redução de massa muscular aparente que a gente vai ter na perda do tratamento. Aqui eu trago esse slide para vocês, que ele é adaptado de um estudo de 2004. E aqui é interessante porque a gente consegue visualizar todo o processo de muitos e muitos nomes de suplementos alimentares que a gente encontra hoje nas farmácias. Só que, veja bem, na última linha, eu tenho todos os nomes dos alimentos que contêm esse tipo de compostos. E é sobre esses alimentos que a gente vai falar. Porque aqui a gente, para todas as palestras que eu dou, eu sempre trago esse slide como presença. Porque a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter os flavonoides. Quem já não viu resveratrol numa cápsula para tomar? A gente tem cúrcuma. Quem é que nunca viu curcuminoides concentrados para tomar? Quando a gente tem quercetina, está super na moda agora na área da estética, todos esses componentes são substratos de alimentos. Então, vocês conhecem tomate, ovo, abacate, uva, maçã, cebola, alho, cereais, salsa, uva, vinho não, tá? Chá verde, cítricos, amoras, mirtilos, uvas pretas, framboesa, jabuticaba, pode ser que sejam todos locais, não sejam todos nossos, mas são alimentos que a gente consegue ter acesso. Principalmente temperos. E aí a gente vai voltar para uma fala bem interessante da doutora Estela, que era cozinhar em casa, comer coisas em casa. Eu não vou usar Sazon, caldo quinoa, nada contra as marcas, né? Mas como produto. A gente não tem nada de salsa, óleo, orégano lá dentro. A gente tem glutamato monossódico, a gente tem sódio, a gente tem aditivo, a gente tem muito mais composições industriais. Então, se a gente começar a voltar para esse cuidado, a gente vai conseguir garantir que minimamente a minha célula lá da minha essência vai saber o que fazer com aquela informação que eu estou dando para ela. Eu separei por alguns grupos, porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir modular os sintomas do tratamento, tá? Então, quando a gente fala em tratamento oncológico, principalmente de mama, é um tratamento bastante longevo. E a gente precisa considerar que essa paciente tem várias fases dentro desse tratamento. Nessa consideração que a gente faz, nem sempre ela vai estar disposta para comer as frutas roxas, as frutas vermelhas. Talvez ela consiga só os cítricos. E aí a gente não faz uma segregação. A gente, de qualquer forma, mesmo não tendo o componente que a gente gostaria que tivesse para aquele momento, a gente pede para ela usar. Porque vai fazer sentido em qualquer uma das outras fases. Todas as frutas que a gente tem na nossa vida hoje, elas vão ser compostas de vitaminas e minerais. Isso é a natureza do alimento. Tá? A gente vai ter ela mais rica ou mais pobre de acordo com o solo que ela foi criada, o melhoramento que ela recebeu. A gente tem que começar orgânico, Gi. Melhor eu comer fruta bem higienizada do que não comer porque eu não encontrei o orgânico perto da minha feira. Então, é bem importante a gente considerar isso, tá? Todas elas modulam o microbioma intestinal, então toda a parte que a gente aprendeu de todas aquelas vilosidades, todas aquelas esferas, todas aquelas famílias de bactérias são moduladas a partir do consumo de frutas. Sinalizam citocinas anti-inflamatórias. Quando a gente vem para cá, a gente vê que aqui são todos os componentes que vão mudar a sinalização inflamatória. Então, se nas frutas e verduras tem, o que eu tenho que fazer? Diversificar minhas frutas e verduras e colorir o meu prato. Existe um termo muito interessante que é usado há um tempo já na nutrição, que é o arco-íris da saúde. São as 5 cores que a gente tem que ter. E a gente consegue ter nesse slide, inclusive, um representante basicamente de cada cor. A gente consegue entender que cada composto desta fruta tem um papel de proteção diferente.
Todos eles vão auxiliar na hidratação celular, porque as frutas contêm água, né? Então a gente consegue também trabalhar com essa hidratação. E aqui vale, por exemplo, para paciente que está com dificuldade de tomar água, fazer água saborizada, às vezes ajuda muito elas. E faz com que a gente consiga melhorar essa hidratação. E contribuem para a diminuição das náuseas, porque a gente coloca as estratégias de temperatura. Então, gelada, frutas com mais água, batidas em gelinho, né? A gente consegue fazer papa de fruta gelada para o paciente quando está muito nauseado. Então, a gente consegue trabalhar estratégia nutricional também e de técnica dietética. Segundo representante, que eu acho que é mais importante, vocês podem ver que também é super colorido, são os vegetais. E aqui a gente faz uma ressalva para os vegetais verdes escuros, brássicas e crucíferas, porque elas têm uma capacidade de agir como antioxidante e tem o componente de proteção da barreira intestinal, que é aquela barreirazinha que a gente viu em todos aqueles desenhos abertos de intestino ali na palestra anterior. Eles contribuem para a diversidade de bactérias intestinais, têm uma ação muito importante na proteção da imunidade, porque o nosso intestino provém todo esse processo também para nós, e tem componentes como licopeno, beta-caroteno e flavonoides. Ah, mas eu vi lá na São João, na Panvel, na Droga Raia, um monte de licopeno dentro de uma cápsula, beta-caroteno porque está chegando o verão, e flavonoides porque eu quero diminuir a sinalização de estrias. Mas será que se eu não comer a fruta, a verdura, o legume, eu não vou ter o mesmo componente? É óbvio que o trabalho é mais longo. Eu preciso comer não um dia da semana, eu preciso comer 7 dias da semana. Mas é importante que a gente trabalhe com um alimento sempre. E isso é importante porque talvez o paciente vai chegar no consultório de vocês, ou numa rede de apoio, ou num grupo, enfim, e vai questionar, não, mas a minha vizinha tomou e fez super bem para ela. Mas a vizinha não tem a composição de bactérias que essa paciente tem, não está tratando o que ela está tratando, então a gente precisa ser bem cético quanto a isso. Outro elemento importante são as proteínas, e está muito na moda a gente falar sobre proteína hoje. Acho que talvez nunca se falou tanto em proteína e atividade física, né, nas discussões de centro, assim, mas ela tem sim o seu papel importante e é essencial para consumo. Aqui a gente tem um fator limitador bem importante durante o tratamento, que as pacientes normalmente dizem, eu não consigo comer carne. Eu nauseio carne. Foi o primeiro alimento que eu não consegui colocar. E aí a gente vai modulando com elas, tirando a obrigatoriedade, porque o que é imposto não é feito, e a gente coloca todo o processo de ajuste. Então, a gente começa, vamos fazer um caldo, vamos oferecer moída, vamos oferecer picada, não gosto de carne vermelha. Eu fui num profissional, e ele me disse que carne vermelha dá câncer, então eu tirei a carne vermelha, aí tu vai ter a B12 da paciente, está super instável. Então, essa relação que a gente tem com restrições não é da minha logística, do meu trabalho, esse tipo de restrição. A gente hoje tem datado que, pelo menos, no máximo 3 vezes na semana, então 500 gramas na semana, é um controle bom de consumo. Então, 500 gramas na semana, uma média aí 2 a 3 vezes, esse paciente pode estar contando com essa carne vermelha sem prejuízo do ponto de vista absortivo. Ovos são campeões, e eu acho que é o alimento mais fácil de proteína que a gente tem de manusear, porque a gente consegue botar na panqueca, no bolo, no bolinho de caneca, numa polentinha, num purê, a gente consegue deixar no meio faz sopa com ovo cozido, a gente consegue deixar soufflé, a gente faz ovo mexido, então ele é o mais dinâmico de todas as proteínas. E tem a sua parte importante. Não tenham medo de sempre, né, se tiver o familiar, ele perguntar, e o colesterol? Esse colesterol do ovo é um colesterol conhecido pelo nosso corpo, tem endereço, sabe o que fazer, tá? Ela não deve ser excluída da dieta. Eu botei em caixa alta justamente por isso. A gente não deve excluir proteína da dieta, tá? A gente precisa diversificar, como eu falei, o máximo possível, e peixe é uma opção. Aqui, localmente, a gente tem um desafio, porque os nossos peixes, quando consumidos, a maioria deles são fritos. E a gente perde o benefício quando a gente imerge esse alimento em gordura. Então, normalmente, a gente sempre orienta que utilize sardinha e atum, porque é um mito muito grande a gente dizer que eles não são saudáveis, tá? A gente só vai precisar fazer uma boa escolha lendo o rótulo, isso sim. E aí a gente vai fazer um consumo sem aquele óleo comestível. E, pasmem, o em água contém mais sódio, então é da natureza desse peixe ser um peixe gorduroso. Então, a gente vai fazer a utilização dele em gordura, descartando o óleo para consumo, tá?
Os grãos, eu trouxe representante na foto a quinoa, né? Mas a gente tem o arroz, o pão, a massa, farelos e sementes. E aqui a gente até poderia considerar, nas questões de consumo, as leguminosas como grão. Mas eu gosto de trazer elas aqui na proteína, tá? Porque ela tem uma proteína vegetal importante, que também a gente consegue fazer um consumo não só das fibras, mas pensando também no aporte de proteína vegetal. Esses alimentos de grãos integrais, eles são ricos em vitamina E, que é um antioxidante bem importante que a gente precisa considerar no uso durante o tratamento de mama, principalmente pela formação da imunidade. Essas ações antioxidantes, elas são responsáveis pela também a parte de disponibilizar melhor a caloria, né, a parte energética dessa alimentação. E carboidrato é energia. Então, para paciente que está em tratamento, a gente não faz dieta restritiva. A gente não vai precisar tirar o carboidrato porque ele vai virar açúcar, e açúcar dá câncer e vai aumentar a célula doente. A gente precisa fazer um equilíbrio e uma redistribuição na dieta desse paciente. Mas eu não vou fazer restrição e nem retirada. Não tem nenhum indicativo que dieta restritiva tenha potencial, nem cetogênica, nem low carb, nem paleolítica, nem carnívora. Não existe nenhum tipo de dieta de alta exclusão, né, de algum tipo de nutriente que faça um benefício curativo ou que melhore resposta inflamatória. Isso ainda está em desenvolvimento e precisa-se de bastante tempo para a gente consolidar isso como uma doutrina. Tá? Justamente por ajudar a proteína, carreando ela para onde ela precisa, a gente fortalece a musculatura e tem também a presença do magnésio nessas sementes, que são fatores importantes para as questões musculares também, visando diminuição de cãibra, fadiga, rigidez, enfim, o magnésio tem um fator importante nesse sentido. Aqui eu trago também outro grande conceito dos leites e derivados, porque a maioria das pessoas retira leite é inflamatório, leite machuca o intestino, leite me causa renite, leite eu tuço mais quando eu tomo leite. Então, são discursos e frases que eu escuto bastante, tá? Isso é uma vida real de consultório. Nesses leites e derivados, a gente vai ter a importância deles, principalmente porque eles são alimento fonte de cálcio. Eu conter cálcio no alimento é diferente desse alimento ser fonte, tá? Quando contém cálcio, ou ele foi adicionado, ou o resquício de cálcio que ele contém é muito baixo. Quando ele é um alimento fonte, é porque potencialmente há uma facilidade de absorção desse nutriente e por isso faz com que esse alimento seja caracterizado dessa forma. Aqui, nesse mineral, a gente tem uma consolidação muito importante, que é a massa óssea. As nossas pacientes de mama têm risco de fazer metástase óssea, não tem? Então, a gente precisa organizar muito bem com elas a questão da suplementação pela alimentação do cálcio, porque quando a gente for lá para a fase da hormonioterapia, algumas delas vão ter orientação para usar vitamina D e cálcio. Esta é uma orientação correta, mas eu preciso ajustar toda a casa primeiro para a gente conseguir ter um bom terreno para absorver essas vitaminas que a gente e minerais que a gente vai estar desenvolvendo com elas. No público feminino, principalmente, tá? Porque a gente tem a relação da menopausa induzida ou da menopausa fisiológica. A gente precisa evitar os ultraprocessados com característica leitosa para atingir os níveis de cálcio. E por que eu trago isso? Porque quando teve a adulteração dos produtos lácteos, a gente conseguiu observar que a indústria foi muito esperta. Ela viu algo que ela não tinha percebido antes. Que é fazer o quê? Produtos com um nome comercial de requeijão, por exemplo, e ela ser uma massa de bebida láctea com sabor de requeijão. E isso faz com que a gente tenha mais aditivos químicos, barateia para a indústria, né? E piora para o cliente, para o paciente. Então, nesse sentido, é importante a gente observar que esse alimento ele vai entrar como ultraprocessado, no sentido porque a fabricação dele tem pouco ou nada do alimento fonte, leite. Tá? Esse processo ele é bem importante de ler os rótulos para a gente não comprar as coisas erradas. Às vezes, a gente vai pelo preço, né? Mais caro é melhor, mas nem sempre. Existem também algumas adulterações ali nesse sentido, e a gente precisa considerar que o que nós temos que usar é alimento fonte. Então, a gente precisa usar o alimento que mais contém, o produto que mais contém o alimento leite, né? O nome leite tem que vir em primeira instituição lá no rótulo. Se não tiver, é um alimento que está te vendendo algo errado.
E os probióticos, que a discussão é longa de probióticos, né? Será que a gente usa antes, a gente usa depois, a gente não usa? Então, aqui eu trouxe para vocês, ficou um pouquinho escurinho, porque é a foto de um livro, mas eu trouxe todo o mecanismo do porquê que o probiótico seria benéfico, né? Ele tem as organizações da melhora da barreira intestinal, ele produz, né, compostos anticarcinogênicos, como a gente ouviu antes, ele tem regulação, ele participa com a diminuição da inflamação, ele melhora a imunomodulação, e a gente não está falando de um processo que muda totalmente a imunidade desse paciente, então não seria bom a gente usar? E o principal ali é porque diminui esses compostos carcinogênicos, e aí veio uma fala das academias que a gente tem, então, o uso de probiótico prevenindo a manifestação oncológica. E aí a gente tem um desafio, porque a gente não pode utilizar para todos os pacientes, ao menos não é consenso ainda utilizar probiótico para todos os pacientes. Não pode usar, principalmente, para pacientes que têm neutropenia, né? Paciente neutropênico não utiliza probiótico. E as cepas mais estudadas hoje, elas são essas aqui, tá? Essas cepas aqui a gente consegue encontrar em alimentos como o iogurte natural, por exemplo. Então, eu não posso usar o probiótico do comercial, né, o da cápsula ou do sachê, mas eu posso usar o alimento que contenha este probiótico, porque aí eu vou conseguir fazer com que a ação seja fisiologicamente enérgica e a gente consiga ter uma resposta melhor. Então, eu modulo a imunidade do meu paciente não utilizando o probiótico, mas utilizando o alimento fonte de, porque aí eu consigo melhorar a questão orgânica dele. Existem algumas propostas de usar algumas famílias específicas, mas para momentos específicos, diarreias de difícil controle, não estando neutropênico, radioterapia de pelve, né, enfim, existem algumas possibilidades, mas por hora, como consenso, a gente não utiliza probiótico comercial, somente alimentos que contenham cepas de probióticos. Alimentos crus e mal cozidos, a gente precisa ter uma atenção, e aqui entra o sushi, o temaki, eu não sou da área, ele não gosto dessa culinária, então eu não sei todos os nomes. Mas sushi, sashimi, os temakis, enfim, a gente não pode utilizar. Ah, mas eu vou junto com a minha amiga, ela gosta, ela vai comer o cru e eu vou comer o frito. Ele foi manipulado no mesmo ambiente. Então, a gente não pode utilizar, tá? E é uma orientação específica que a gente dá para poder modular a neutropenia, por exemplo. Esse paciente ele não pode se colocar em risco por uma escolha alimentar errada, porque ele pode ter um prejuízo de pular o seu tratamento, não conseguir tratar, ter alguma intoxicação alimentar, porque ele está mais suscetível. E lembra que as nossas células de imunidade são feitas também no intestino. Então, a gente precisa considerar que é por lá que eu começo a minha modulação, né? Aqui a gente vai ter outras questões importantes, como carne mal passada para nós, né? Então, o churrasco do domingo com a carne mal passada, a gente não pode usar carne de brasa, né, como a gente chama, então a gente precisa ter esse cuidado. Ceviche também é um representante desse grupo. Aquelas conservas em que a gente compra e ela vem... parece duvidosa, mas ela vem com as questões de ficar mais espumosa também, são alimentos que a gente precisa cuidar, porque foi num meio ácido e aí sofreu a sua fermentação. E aqui eu trouxe ultraprocessados dividindo duas fotos, os ultraprocessados e as gorduras boas. Por quê? Porque a gente tem a mania de colocar as gorduras todas no mesmo balaio, tá? E aí a gente precisa considerar que existem gorduras positivas na nossa alimentação. E a gente não tem só gordura no ultraprocessado, a gente tem no abacate, a gente vai ter nas castanhas, nas sementes que eu comentei antes, a gente vai ter no amendoim, que é uma leguminosa, que precisa ter uma boa referência também, senão a gente pode ter algum alimento contaminado. A gente vai ter gordura também na questão do azeite de oliva, do óleo de canola, do óleo de milho, do óleo de girassol, do gergelim, da linhaça, da chia. Então, existem fontes de gorduras boas. E o ultraposto aqui, que a gente não quer que o paciente utilize, é o ultraprocessado. Então, é a fritura embasada, que uma vez por semana eu tenho fritura em casa, ou a gente sai para comer fritura. É aquele processo onde todos os finais de semana é cultural da minha família pedir hambúrguer, X, enfim, ir nas redes de fast foods. Esse é um hábito que a gente deve diminuir. E não retirar todas as gorduras com medo de cozinhar, voltar a usar banha de porco, por exemplo, que também não é um consenso, né? Ah,
eu descobri o diagnóstico, agora eu voltei ao natural, vou usar a banha de porco. Banha de porco é uma gordura saturada, também não tem benefício para nós nesse momento. Então, a gente precisa perder o medo da gordura, mas saber identificar qual que é a gordura que a gente tem que manter ou não na nossa alimentação. E, especialmente, as que estão ligadas aos ultraprocessados são ingestas de conservantes e componentes químicos. Então, todos aqueles aditivos que a doutora Estela mostrou para nós, que alteram a barreira intestinal, estão nesses alimentos. E fazem, de fato, com que a gente perca a capacidade de identificar o nosso sistema de proteção inato. Tá? E a última composição importante para modular e conseguir melhorar os efeitos colaterais talvez seja a minha maior briga no consultório, né? As pessoas não tomam água. Então, água e suas variáveis. Por que variáveis? Porque aqui a gente vai ter água saborizada, a gente vai ter água com gás, que a gente vai conseguir utilizar nesse período, se o paciente estiver bem. A gente consegue modular, muitas vezes, náuseas com água com gás. A gente vai ter água de coco misturada com água, porque às vezes o paciente não gosta da água de coco, do gosto dela, mas consegue fazendo a mescla. A gente vai ter alguns tipos de chá sem açúcar que não atrapalham o tratamento, então eu também faço essa orientação na primeira fala que eu tenho com eles. E para tudo isso a gente vai contar como líquido do dia. E aí vocês podem me perguntar, quanto é a quantidade certa de líquido por dia? Pega o peso de vocês, multiplica por 35, isso é o quanto de água a gente tem que ter tomado no nosso dia para a gente se manter hidratado, tá? Coloquei os 3 Is, que nem eu digo para eles na consulta. É imprescindível, é insubstituível e incapaz de sobreviver sem. Não tem outra forma. Precisa hidratar e não é por soro. A hidratação é feita por água. Trago para vocês como mensagem final uma frase que eu gosto bastante, que é: a força para superar nasce do mesmo lugar que o gesto de se prevenir, do amor próprio, que ele guie cada passo da sua jornada. O tratamento, ele é um divisor de águas na vida do paciente. Ou ele fazia as coisas atravessadas e quer fazer direitinho, ou ele fazia direitinho e aí se questiona por que aconteceu com ele. Mas eu acho que não é um momento de questionamento, é um momento de ressignificar. E por isso eu falei, abri minha fala dizendo que o processo que a gente cuida da oncologia é se reconstruir todos os dias, porque todos os dias a gente aprende a entender o lado do paciente de uma forma diferente. E é muito comum que as pessoas olhem para nós, com quem trabalha com a onco, e digam: nossa, deve ser triste o teu dia, tu deve ver muita coisa ruim. E, na verdade, é muito feliz o meu dia. Eu vejo muitas pessoas saindo do meu consultório com muita vida, com muita prosperidade, com muita esperança. No começo, no fim, a alegria do término, a jornada que começa para manutenção. Então, eu não tenho um dia triste, eu tenho um dia muito feliz e vejo coisas muito felizes e escuto, né, recebo abraços, enfim, porque para trabalhar com a onco, tu precisa ter esse perfil, senão é mais difícil. Se tu é muito cético, tu não vai ficar. Então, a onco, ela é um amor próprio que eu aprendo com os meus pacientes todos os dias. E aqui eu deixei um presentinho para vocês, pacientes, familiares, cuidadores. Eu desenvolvi um e-book que tem algumas receitas e tem, né, para quem está em tratamento, vai ter algumas orientações quando náusea, quando vômito, enfim, então fiquem bem à vontade de acessar, de mandar para quem vocês gostariam que tivesse acesso a essas informações, porque a gente precisa considerar que a gente vive num meio com múltiplas informações. Então, o processo de cuidado ele também começa com a escolha da informação certa para a nossa rotina. Muito obrigada.